Olá meus amigos, meu boa tarde a todos. Sou Albertino, professor de Geografia, e a partir de agora vamos, eu e você, discutir um tema bastante pertinente nas nossas aulas de Geografia, que é a questão da região norte. Estou gravando esse vídeo a pedido aí de um amigo, o amigo Vitor, aluno do 7º ano, que ele me pediu para que eu pudesse gravar esse tema. Então eu justamente gravando esse material, não somente para o Vitor, mas para todos aqueles que porventura possa necessitar tirar algumas dúvidas com relação a esse tema. Seja bem-vindo ao nosso canal Geografia para Todos e vamos a partir de agora, eu e você, nós dois juntos, caminhar, discutir, desbravar um pouco desse tema. Nós vamos fazer uma síntese aí de cada tópico, de cada parte principal, primordial, que possa nos servir na hora da resolução de uma atividade aí, seja qual for que você esteja resolvendo. Mas olha só, eu começo com vocês falando um pouquinho de uma floresta, a maior, ou melhor, a floresta, uma área, a maior área territorial do Brasil. Das 5 regiões brasileiras, nós vamos ter aí, em primeiro lugar, em área territorial, a região norte. Em segundo lugar, você vai pegar aí a região centro-oeste, terceiro nordeste, quarto sudeste e quinto, por último, a região sul. Sendo a região norte correspondendo aí a quase metade do território brasileiro, com 45% da área territorial brasileira. Com uma área territorial também, gente, acima de 3,8 milhões de quilômetros quadrados. É uma área muito grande. Então cabe ressaltar, cabe ter um pouco de cuidado com relação a esses temas. Vá fazendo aí uma anotação nos seus papéis, coloque aí os pontos, dê uma pausa no vídeo, enfim, você sabe como organizar o teu material. Não vá ficar só assistindo sem anotar, anote, porque isso vai contribuir muito com a tua aprendizagem. Vamos ter uma população aí acima de 17 milhões de habitantes. Uma densidade demográfica que ultrapassa 4,65 pessoas por quilômetros quadrados. Aí você vai dizer, mas professor, como eu posso descobrir a densidade demográfica de uma região? Fácil, fácil. Faz o seguinte, você pega a população e divida o número dessa população pela área territorial e aí você vai descobrir a chamada densidade demográfica da tua região, enfim, do local que você esteja aí querendo descobrir. Nós vamos ter uma mortalidade infantil nessa região de 19,2 para cada 1000. Então a mortalidade infantil, anote, é de 19,2 ou 0,2, como você queira, para cada 1000 nascidos. Um analfabetismo aí, com que chega a 9,5%. Ainda é muito alto, pessoal. Para uma população, apesar de ter aí uma vasta área territorial, segundo alguns dados, aponta que, mesmo diante dessa imensa área territorial, a região norte, aí, a sua população corresponde a apenas 7%. São dados. Olha só, nós vamos ter também aí uma área com 450 municípios. Então a região norte é composta por 450 municípios, dado de 2013, IBGE. Vamos ter também essa região formada por 9 estados, anote aí. A região norte é composta por 9 estados, que são eles: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. São os 7 estados que compõem essa imensa região. Mas, pessoal, gostaria de colocar também aqui os principais aspectos naturais da região norte. E com relação a esse ponto, olha o que diz aqui. A região norte, como eu já te falei, apresenta aí praticamente metade da área territorial do Brasil. Quanto às suas paisagens, olha só, há uma interação entre o clima equatorial e o clima tropical típico, sendo o clima equatorial o que prevalece na grande maioria dessa área, dessa região. Vamos ver também que nessa área existe aí a floresta amazônica, o cerrado, vegetação litorânea e o campos. São as vegetações que predominam nesse espaço da região norte. Nós vamos ver também, vejam só, ainda com relação a essa vegetação e também ao clima que vai ser atribuído,
a chamada dinâmica das chuvas da floresta ou na floresta amazônica. Para você ter uma ideia, parte das chuvas que caem sobre a floresta amazônica é absorvida pela vegetação e a outra maioria é absorvida pelo solo. Grande parte desse índice pluviométrico que cai sobre essa floresta, a sua vegetação absorve e devolve para a atmosfera em forma de vapor, que acontece o processo aí de condensação, todo aquele processo que vai acontecer na atmosfera, voltando em forma de chuva novamente para essa região. Muita gente pensa que a região norte, a floresta amazônica, ela é rica, o seu solo é um solo fértil. Isso muitas vezes não é verdade. Sabe, olha, ela não vai ser verdade pela seguinte maneira. Essa área ela vai se tornar fértil a partir do momento do acúmulo de folhas, de galhos, de tronco de árvores que caem nessa região e ali acontece uma fertilização no solo. Mas em si, os solos dessa região é pobre, ela não é considerada um solo fértil. Nós vamos ver também que a floresta amazônica é uma chamada floresta pluvial, pelo sentido de apresentar uma umidade muito alta nesse percurso, nesse local, e aí vai acontecer as chamadas matas de inundações. Essa mata de inundação ela está dividida em mata de igapó e mata de várzea, que são aquela região, aquela parte que está localizada nas áreas mais baixas, onde acontecem as inundações durante o ano. E também a chamada mata de terra firme, que é aquela que vai se estender aí nas partes mais altas dessa região. Mas vejam só, nós podemos também destacar aqui o relevo e a hidrografia da região norte. Quando se fala em relevo, eu posso destacar que é uma região que está composta por planaltos, depressões e planícies. Você vai ver que vai ter uma variação na sua planície, aí na sua, vamos pensar assim, no seu relevo, uma altitude entre 200 e acima de 1.200 metros. Nas planícies podemos destacar aí uma altitude de 200 metros e também destacar o ponto mais alto da região norte, que é o chamado Pico da Neblina, com 2.994 metros de altitudes. Tudo isso é uma somatória, onde esses terrenos mais elevados vão ocasionar aí a diferença no clima, a diferenciação na sua vegetação. Quanto à questão da hidrografia, preste bem atenção, nós vamos ter alguns rios principais e o mais importante aí, o chamado Rio Amazonas. Para você ter uma ideia, diz o seguinte, além disso, o grande volume das chuvas da região norte é um dos fatores, olha só, o grande índice pluviométrico é um dos fatores que contribui para a existência de uma extensa rede hidrográfica. Rios caudalosos como o Rio Madeira, olha só, Rio Madeira, Tocantins, o Amazonas e o Rio Negro. Então, são os principais rios, sendo a maior bacia hidrográfica o Rio Amazonas, que, para você ter uma ideia, ele desemboca na sua foz, no oceano, 200 mil metros cúbicos por segundo. Então é muita água, é muita água. Olha só, na região norte se localiza essa bacia, que nasce a bacia do Rio Amazônica. Esse rio começa a sua nascente lá nos Andes, no Peru, né? E desemboca no Oceano Atlântico, mais de 200 mil metros por segundo. Então, pessoal, nós vamos ver o seguinte, o próximo tópico, a população atual da região norte, que foi aquela que eu te falei, acima de 17 milhões. Mas, desde o século XIX, olha o que diz o texto, a população da região norte vem apresentando um considerável ritmo de crescimento. Olha só, o que faz acontecer todo esse crescimento? Primeiro, os incentivos de ocupação promovidos pelo governo federal, aliado à esperança de muitos brasileiros de ter uma vida melhor, de encontrar uma renda financeira mais elevada. Questão de subsistência mesmo. Fez muita gente migrar para essa região. Olha só o que diz mais. Nas últimas décadas,
a região norte passou a apresentar um acelerado processo de urbanização. Aí veja bem, olha, diz o seguinte: origem de imigrantes para a região norte. Nos anos entre 91 e 96, da região nordeste migraram 57,4% da população nordestina migrou para essa região. O sul, 6,5%. O centro-oeste, 18,8%. E o sudeste, 17,3%. Buscando uma melhor condição de vida devido aos incentivos que o governo federal criou em determinadas áreas que nós vamos ver agora em cada ponto. Mas olha só, pessoal, nós vamos também ver aqui a questão dos indígenas nessa região. Sabemos que quando o Brasil foi colonizado, todo esse território brasileiro era ocupado por nativos, né? Por esse povo nativo, hoje chamamos de índios. Mas olha só, um grande número de indígenas do Brasil vive hoje na região norte. Cerca de 343 mil indígenas, que aí corresponde a 38% da população indígena total do país. 343 mil está situado na região norte. E alguns desses povos ainda se encontram isolados nessa imensa região. Também diz o seguinte: o contato inicial com os povos indígenas e, consequentemente, com os europeus, com a chegada do homem branco, como alguns relatam, trouxe uma série de consequências, entre elas doenças como gripe, sarampos, inúmeras doenças que dizimou muito dessa população, que alguns textos chegam a citar que no início desse processo de colonização existia entre 1 e 10 milhões de indígenas aqui no território brasileiro. Muita gente. Então, pessoal, essa população vem sendo dizimada, vamos dizer assim, pela falta de oportunidade, pelo processo, vamos dizer assim, o crescimento dos grandes latifúndios que vão expulsando essa gente da sua área de origem. Atualmente, muitos indígenas abandonaram essas áreas, migraram para as comunidades rurais ou para a cidade, tentando sobreviver, somente isso, tentando manter a sua cultura, o seu jeito de ser, as suas comidas, danças, enfim, tudo que faz parte da cultura indígena. Mas olha só, a organização econômica da região norte. Como está organizada essa região? Diz o seguinte: o extrativismo vegetal e o mineral são atividades desenvolvidas na região que são muito significativas, tanto em nível nacional quanto em nível internacional. Então, o extrativismo vegetal e mineral, ela é de um grande âmbito nessa questão entre tanto no nível nacional como internacional. Diz mais, a exploração dos recursos regionais de maneira sustentável, olha esse ponto, de maneira sustentável, onde é preservado algumas áreas, no entanto, é um desafio. Por que é um desafio? Diante do alto crescimento, de devastação da floresta amazônica, há algumas áreas que são protegidas por lei, onde ali vai ter um controle para que não venha a ser devastada com mais intensidade essa área. Diz mais, a expansão da agropecuária nos últimos anos na região, por exemplo, está associada a grandes impactos ambientais. Isso vem prejudicar a saúde, vem prejudicar em vários aspectos a população que lá habita e em si o planeta, porque segundo alguns relatos, alguns dizem, a Amazônia é o pulmão da humanidade. A floresta amazônica é considerada o pulmão da humanidade. Porque sem ela, se for devastada, o que vai acontecer? É um desequilíbrio ambiental em todas as esferas. Isso é verdade. O extrativismo da região norte, olha o que diz aqui. Em razão da grande variedade de recursos naturais existe no norte. Há muito tempo a atividade extrativista vegetal que é realizada nessa região. Isso é verdade. Desde a sua colonização, quando os europeus aqui chegaram, já era retirado alguma coisa da natureza, mas só com cuidado. Existia por parte dos nativos, daquele povo que aqui existia, que aqui já habitava, um cuidado. Retirava apenas para o seu sustento e não de forma desregrada. Mas o extrativismo vegetal, vimos o extrativismo vegetal e mineral. O vegetal, olha o que diz, até o século XIX, o extrativismo vegetal desenvolvido na região norte estava relacionado basicamente à exploração das chamadas drogas do sertão,
que nós podemos destacar aí como o cacau, o urucum e o gengibre. São três fatores principais aí que estavam abordados dentro das chamadas drogas do sertão. Repito, cacau, o urucum e o gengibre. Também nós vamos ver o seguinte, atualmente o extrativismo vegetal, diz aqui, nessa região, envolve a exploração de vários produtos. Nós vamos pegar aí, olha como isso é importante, anote aí, ó. Produto aqui em toneladas na região norte. A questão do látex, 1.740 toneladas corresponde a 99% da produção nacional, o látex. A castanha do Pará, 36.704 toneladas, corresponde a 96% da produção. O açaí, 189.378, corresponde a 94% da produção nacional. O buriti, com 259, que corresponde a 56% da produção. E, com a maior intensidade, a madeira bruta. Por isso que há essa ganância em devastar essa floresta, em querer desmatar, em querer derrubar árvores. Olha só aqui os dados, 10.803.593 toneladas, que corresponde a 79% da produção. Mas aí, nós vamos ver que todo esse processo acontece em nome do chamado do crescimento econômico, em nome do chamado do avanço tecnológico para poder crescer, aumentar, produzir, enfim. É isso que vem acontecendo. As reservas extrativistas. Nós vamos ver também, pessoal, aqui, a questão mineral. Olha só. Com questão do extrativismo mineral, preste bem atenção, o extrativismo mineral, o subsolo da região norte possui importantes jazidas minerais. Olha só. Nós podemos destacar aí as serras de Carajás, o Vale do Rio Tapajós, onde está localizado no estado do Pará. Os estados do Amazônia, Rondônia e Roraima e Amapá também apresentam significativas reservas minerais. Então, dê uma pausa aí no vídeo, anote esses dados para que possa te servir aí na hora da execução da tua prova. Nós podemos citar também a exploração mais intensa dos minerais nessa região. Para você ter uma ideia, a partir da década de 60, quando tiveram início os projetos governamentais que visava a ocupação dessa porção do território brasileiro. Entre os projetos, olha só, entre os projetos promovidos pelo governo estava a criação das áreas de mineração. Devia-se ter um maior cuidado nas chamadas políticas públicas, ter criado projeto de prevenção nessas áreas. Mas, afinal, é Brasil e você vê que tudo caminha aí, muitas vezes, fora dos padrões das leis, né? Enfim, é Brasil. A atividade extrativista mineral atraiu brasileiros de várias regiões do Brasil. Todo mundo querendo aí ficar rico, todo mundo querendo tirar o maior proveito dessa área, ter uma vida melhor, né? Vamos até pensar assim. Para vocês terem uma ideia, dessas regiões do país e também muitas pessoas vieram do Japão, da Alemanha, do norte, da América, do território norte-americano. Todos interessados na exploração dos recursos naturais. Então, aí está a consolidação para esse termo. Nós vamos ter aí, em milhões de toneladas, em cada 1.000 toneladas, o manganês, que corresponde a 52% das reservas, com 55.118 toneladas. A bauxita, com aproximadamente, eu vou falar só na questão da porcentagem, 80% das reservas, né? O ouro com 484 corresponde a 15%. O estânio com 254.364 toneladas corresponde a 99% das reservas nacionais. E o ferro com 3 milhões, acima de 3 milhões de toneladas, que corresponde a 15% das reservas. Mas, olha só, aí vamos pegar um pouquinho o garimpo. Estamos falando de extrativismo mineral, o garimpo. O garimpo, pessoal, consiste em uma prática artesanal, baseada em técnicas rudimentares de extração mineral de elevado valor comercial. Que aí nós vamos ter o chamado como ouro, diamante, esmeralda, a cassiterita, né, também, que vai estar ligado aí ao garimpo.
Então, tudo isso é retirado de forma artesanal. Vamos com relação ainda ao garimpo. Olha o que diz aqui. Nós podemos destacar, citar alguns pontos que vêm prejudicar a natureza, afetar a natureza. O desmatamento do terreno, né, para a instalação, já vai acontecer um desequilíbrio. A poluição do solo, das águas dos rios, outro fator predominante. São características que você deve lembrar na hora da tua prova quanto à garimpagem. A contaminação das águas dos rios, dos peixes, pelo mercúrio que é colocado lá para fazer aquele processo usado no ouro. Também, agora vamos ver um pouquinho sobre a agropecuária da região norte. Quando se fala na agropecuária, olhe os dados o que apontam. A agropecuária vem aumentando significativamente sua participação na economia, em razão principalmente da expansão das lavouras monocultoras de soja e da pecuária extensiva. A agricultura, olha só isso daqui, a agricultura conta com várias culturas alimentares, como arroz, o milho, o feijão, a mandioca, voltada basicamente para o abastecimento do mercado interno. Essas lavouras, como milho, arroz, feijão, a batata, a mandioca, né? Também batata não, a mandioca, né, pessoal? Além das culturas alimentares da região norte, nós vamos pensar também a questão da pimenta do reino e a juta, né, que é outra espécie ali que vai existir nessa região. Nas últimas décadas, as lavouras monocultoras de soja vêm ganhando destaque. Isso, sem sombra de dúvida, é um fator marcante. E aí vem nos estados de Tocantins e de Rondônia, essa lavoura vem ganhando espaço. E esse ganhar de espaço vem sendo devastado também, junto com tudo isso, uma vasta área de floresta. Grande parte dos agricultores que atualmente cultivam a soja na região norte são migrantes vindo do sul e do sudeste do país. Olha só, segundo pesquisas, 46% da sua produção, da sua população de Rondônia são migrantes de outros estados do Brasil. Sobre a questão da agropecuária. Nós, ainda sobre essa agropecuária, ou essa pecuária também bovina, que vai estar ligado aí dentro, nós vamos ver o seguinte, o desenvolvimento da região norte vem ganhando força a partir da década de 70. Como? Você vai ver o seguinte, quando os projetos agropecuários promovidos pelo governo incentivaram a expansão dessas atividades na região. 15 anos, né? Nos últimos 15 anos, preste bem atenção, a pecuária bovina apresentou um significativo crescimento. Segundo dados, o crescimento da produção bovina nos anos entre 70 e 2006, está bem ultrapassado, mas olha o que diz. Em 1970, a produção bovina se aproximava de 3 milhões de cabeças de gado. Em 2006, passou para 32 milhões de cabeças de gado. Um número muito, muito alto. Então, tudo isso, todo esse crescimento vem gerando também um desequilíbrio, porque pensam em crescer, mas não pensam em preservar. Quanto às atividades industriais da região norte, olha só, nós vamos citar aí como ponto fundamental, uma das características chamada Zona Franca de Manaus, aí, que corresponde a 58% das atividades da região, industriais da região. Essa atividade industrial na região norte vem acontecendo a transformação, como a transformação de elementos eletrodomésticos, equipamento de comunicação, que vem concentrado principalmente no estado do Pará e no estado do Amazonas, onde Manaus, como capital, vai estar situada essa chamada Zona Franca. Essa Zona Franca que foi criada em 1967. E aí, a partir de então, no início, o princípio básico das atividades industriais da Zona Franca foi a fabricação de produtos por meio de montagem, utilizando peças importadas. No início, ela, vamos dizer assim, fazia sua montagem com peças importadas. Mas, com o passar do tempo, com alguns incentivos governamentais, foram começando a se fabricar as próprias peças dentro dessa indústria e ali dentro dessa Zona Franca acontecer a
questão das montagens e fabricação. Um fator que contribuiu muito, olha aí o que eu te falei. Incentivos fiscais fornecidos pelo governo federal. Esse incentivo constituía basicamente na inserção de taxas alfandegárias, as peças importadas que fossem necessárias à montagem de produtos. Algumas peças eram retiradas aqui de dentro da própria indústria, né, da Zona Franca de Manaus, outras que viriam, porventura, de fora, ia ter um baixo custo para que fosse implementado dentro dessa área. Olha mais, após a instalação da Zona Franca de Manaus, na região norte, o município de Manaus apresentou um crescimento muito alto junto ao PIB, sendo hoje o 6º maior PIB nacional. Então, o PIB da região norte, quando se fala na Zona Franca de Manaus, corresponde aí ao 6º maior PIB nacional. Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês e até a nossa próxima aula.